Olá, estudantes, professoras, diretores, vice-diretoras, todos bem? Se cuidando e em casa? Ótimo! Vamos continuar o nosso trabalho. Hoje, nosso último encontro sobre fábulas. E hoje eu trouxe outro texto para a gente refletir. Mas antes eu quero contar para vocês de quem ele é. Já ouviram falar desse escritor? Esse escritor mineiro se chama João Guimarães Rosa, mais conhecido por Guimarães Rosa. Ele escreveu muitos contos maravilhosos. Esse é um deles, talvez o mais conhecido, mais famoso, que se chama Grande Sertão Veredas. E essa história já virou até série de televisão, já passou até na televisão, né? Já foi transformada em série, em vários momentos de um filme. Ok, mas dentro dessa história tem um personagem muito interessante que fala coisas muito interessantes da gente, de como a gente é, de como a gente vive em relação à vida mesmo. E aí eu trouxe um trechinho para a gente pensar. E nós vamos seguir a mesma proposta. Quero que vocês pensem sobre ele, tirem aquele sentimento, aquela reflexão, aquilo que passou pela cabeça de vocês e mandem para mim, ok? Deem um jeitinho de me contar, seja por vídeo, seja por áudio, seja escrevendo, o que é que a gente pode aprender ou refletir sobre isso. O texto é o seguinte, vamos ler? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu não vou fazer mais nenhum comentário. Vou deixar com vocês. É meu trecho preferido desse livro. Certo? E vamos continuar nosso assunto de fábulas. No nosso último encontro, a gente falava sobre o que precisa ter numa fábula. Lembrem-se, hoje a gente tem que aproveitar essa aula para desenhar a nossa produção de fábula. Quando eu terminar essa aula, eu quero vocês inspirados para escreverem a próxima fábula. Ok? Nós terminamos a última fábula conversando sobre tempo, que essa indicação de tempo, vamos ler lá, vocês tinham essa informação, ó. Nas fábulas, a indicação de tempo é imprecisa, para que o ensinamento seja válido para qualquer época. A gente conversou sobre isso no encerramento da aula passada, que cada vez que eu leio uma fábula ou que eu conto uma fábula, eu não preciso me preocupar se ela combina ou não combina com aquele tempo. Para isso, eu não ponho informações sobre o tempo nesse texto. Ok? Mas um texto narrativo, um conto, uma crônica, uma fábula, ele também tem elementos que contam sobre o lugar onde acontece. Será que a fábula tem esses elementos também como necessários ou não precisa, como no caso do tempo? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar se é importante que a fábula apresente também a descrição do lugar onde acontece a história? Para a gente pensar sobre isso, a gente vai para os exemplos, ok? E o exemplo que eu trouxe hoje é da fábula O Leão, o Lobo e a Raposa. Vamos acompanhar a leitura para pensar sobre isso. Um leão muito velho e já caduco andava morre não morre, mas apegado à vida e sempre esperando, deu ordem aos animais para que o visitassem e lhe ensinassem remédios. Assim aconteceu. A bicharada inteira desfilou diante dele, cada qual com um remédio ou um conselho. Muito bem, olhando para essa fábula, a gente identifica o lugar onde acontece a história? Prestem atenção. Não tem nenhuma informação dizendo onde acontece. Não está dizendo se era na mata, não está dizendo se era numa casa, não está dizendo se era numa caverna, não tem nenhuma dica de onde estava. Mas a gente vai compreendendo que pode ser uma selva, uma floresta, porque os elementos que a história trazem essa dedução, fazem a gente fazer essa inferência. Está dizendo ali que ele convocou os outros animais para virem lhe explicar. E os outros animais vieram. Se a gente conhece a história com esses personagens, a gente vai imaginando que eles vivem em selva. E a gente deduz, a gente infere, faz a inferência de que isso pode ter acontecido numa selva. Ok? Esse elemento fez diferença para a gente entender a história? Não
No caso da fábula, não. Então, a descrição do lugar onde acontece a história é um elemento que pode aparecer claramente, explicitamente, ou pode aparecer de forma implícita, com a gente tirando conclusões por outros elementos que vão narrando, pelos animais que tem. Se estivesse falando de plantas, a gente pensaria num outro ambiente. Se estivesse falando de animais aquáticos, outro ambiente, certo? Então vai depender muito do que outros elementos a história traz. Olha como é importante a gente olhar o texto com o todo, né? Prestar atenção em tudo que a história conta. Vamos analisar mais um? O próximo texto se chama O Lobo e o Cordeiro. Vamos acompanhar também e identificar. Tem descrição de espaço? De tempo a gente já conhece. Vamos olhar para isso? O Lobo e o Cordeiro. Um lobo, ao ver um cordeiro bebendo de um rio, resolveu utilizar-se de um pretexto para devorá-lo. Por isso, tendo-se colocado na parte de cima do rio, começou a acusá-lo de sujar a água e impedi-lo de beber. Como o cordeiro dissesse que bebia com a ponta dos beiços e não podia, estando embaixo, sujar a água que vinha de cima, o lobo, ao perceber que o pretexto havia falhado, disse... Essa fábula vocês já conhecem. Essa fábula, aqui é a versão do Esopo, mas lembra que eu contei do La Fontaine? Lembra que eu contei que La Fontaine contou esta fábula sobre a história do amigo dele? Então vocês já sabem o final, né? Ele acaba devorando o cordeiro, nem dando bola para o cordeiro, para todas as desculpas, para toda a informação que o cordeiro dava, ele arranjava uma outra desculpa, uma outra acusação. Ok, lá no finalzinho da fábula vocês enxergam 3 pontinhos dentro de 2 colchetes, olhem lá. Ó. Viram? Aquele sinalzinho é porque a fábula continua. Eu é que não pus ela completa aqui. Porque a análise que eu quero fazer agora é de espaço, de lugar. Acharam alguma descrição de lugar aí? Sim! Logo na primeira linha. Olha lá. O cordeiro onde estava? Bebendo de um rio. Então ele estava num rio. Será que só? Vamos ver o que mais. Ele estava na parte de cima do rio. Não, ele não, o lobo, né? O lobo que estava na parte de cima do rio, porque ele falou que ele estava lá embaixo. Então, parte de cima do rio também é uma indicação de lugar. A gente já começa a localizar, ó. Se a gente montar esse cenário na nossa imaginação, eu já sei que está acontecendo num rio, o lobo está na parte de cima do rio, o cordeiro está na parte de baixo do rio. Então, todos esses elementos vão fazendo a gente construir o cenário na nossa imaginação e fazer um entendimento da fábula. Faz diferença, então, colocar o lugar? Se for a minha intenção como fabulista, eu quero que as pessoas imaginem o cenário. Precisava contar onde estava o lobo e onde estava o cordeiro para elas entenderem porque o lobo acusava o cordeiro de forma errada, ou de forma vil, né, com maldade. Certo? Ok. Vamos olhar para outras, sempre trechinhos, tá? A gente está agora vendo só trechinhos de fábula. Vamos lá. Nós temos a primeira lá que diz assim: uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Nesse trechinho, identifica um lugar? Claro, fonte. Vamos olhar o segundo trechinho. Enquanto 2 touros furiosamente lutavam pela posse exclusiva de uma certa campina, as rãs novas, à beira do brejo, divertiam-se com a cena. E aqui, temos informação de lugar? Mais de uma. Onde estavam os touros, ou pelo que eles estavam lutando especificamente, né? E onde estavam as rãs? À beira do brejo. Certo? Então, para o entendimento, às vezes é necessário delimitar, colocar com explicidade, assim, visivelmente, qual é o lugar que está acontecendo a situação, o fato, ok? Muito bem. Estamos então concluindo que as fábulas apresentam as descrições do lugar quando isso for importante para o leitor entender a história e chegar rápido ao ensinamento. Certo? Se ela tiver relação com aquilo que eu estou querendo usar como exemplo.
Entendido? Esse é um exercício que a gente precisa fazer com muitas leituras, né? Ok. Conforme a gente já faz, já é a nossa rotina, a gente vai sintetizando o nosso assunto, chegando numa conclusão e registra. Então, toda essa informação que veio um pouquinho da aula passada até agora, a gente vai registrar no caderno. Vamos lá? Caderno em mãos, caneta ou lápis e registrem, por favor.
Prestem atenção que vocês precisam colocar a data nas informações sempre que vocês registram, tá? Isso é importante. Mesmo quando a professora não sinaliza, vocês têm que lembrar. Opa, tô começando a aula de língua portuguesa hoje, coloco a data de hoje. Essa é uma informação que você já tem que ter costume para esse registro. Por quê? Porque quando você precisar retomar essa atividade, você lembra que dia você fez. Tá lá organizadinho o teu caderno. É tua forma de se organizar, tá bom? Ok. Além dessa informação que a gente tem sobre a estrutura da fábula, né, os elementos que vão compondo o nosso texto, a gente precisa lembrar de outras. A gente já sabe, por exemplo, que as fábulas são textos narrativos breves. Isso significa dizer que elas são curtas, elas não são longas e extensas, porque elas são narrativas que nasceram da oralidade, né? Então elas têm histórias breves que é para ensinar, para atingir diretamente o ponto. O que a gente sabe disso, então? Por que elas têm esse objetivo de ser breves? Como que a gente pode listar essas informações? Primeiro, não tem necessidade de descrever com muitos detalhes os personagens. A gente não precisa dizer o leão que tinha uma juba enorme e uma cauda longa e tinha músculos fortes e dentes afiados. Eu não preciso desse detalhe. Porque o que eu vou usar do leão não são as características de animal dele. São as características humanas que eu vou mostrar quando ele elabora um pensamento, e isso aparece na descrição da fábula. Né? Quando o leão viu que estava morrendo, mas ele queria continuar mandando, ele mandou todos os animais virem trazer para eles conselhos ou dicas de remédios. Veja, mostrei então que ele tem algo a mais, diferente do animal, algo a mais, outras características, certo? E não descrevendo detalhadamente o perfil animal dele, eu já deixo a minha fábula mais curtinha. Outra importância, o tempo e o lugar são pouco detalhados. A gente já conversou sobre isso. Não preciso pôr muita informação sobre o tempo e o lugar, a não ser que isso seja importante para o entendimento da fábula. O que mais? Terceiro e último item, a história serve de exemplo para aconselhar ou ensinar sobre uma situação real. Se é um ensinamento, eu tenho que ir direto ao ponto. O meu texto tem que ser pensado sobre o que eu quero ensinar. Ele é o foco da minha escrita, ok? Então, professora do céu, como é que eu faço um texto breve, então? Como é que eu coloco tudo isso num texto e deixo ele curtinho? Vamos entender como é que se faz um texto breve? Para isso, a gente vai analisar alguns textos, que eu vou sempre dividir em texto A e texto B, ok? Então, texto A. Vamos para o primeiro exemplo. Eu não vou falar nada, mas enquanto eu leio e você me acompanha aí de casa, você vai começar a tirar algumas conclusões. Vai começar a dizer, eu já sei o que está demais aí. Vamos analisar? Existia um veado. O veado estava fugindo de caçadores. O veado chegou à entrada de uma caverna e dentro dessa caverna estava um leão e o veado entrou ali para se esconder. O veado foi apanhado pelo leão e enquanto o leão matava o veado dizia, como sou infeliz, eu que fugindo dos homens joguei-me a uma fera. Sentiu? Vamos ver se você percebeu. Eu vou trazer agora o texto B. Veja como ele está. Esse texto A é adaptado, tá? Ele foi reescrito para ficar com esta configuração. O texto B é o texto original. Vamos ver como é que ele está. Um veado, fugindo de caçadores, chegou à entrada de uma caverna onde estava um leão. O veado entrou ali para se esconder, mas foi apanhado pelo leão e enquanto este o matava, ele dizia, como sou infeliz, eu que, fugindo dos homens, joguei-me a uma fera. Perceberam? O que tem de diferença entre um texto e outro é um elemento fácil de extrair, fácil de retirar. Para a gente analisar, eu vou colocar as informações agora numa tabela. Vamos comparar lado a lado, texto A e texto B, ok? Digamos que o começo do texto, ele dizia assim, no texto A. Primeira frase, existia um veado. Segunda frase, o veado estava fugindo de caçadores. Terceira frase, o veado chegou à entrada de uma caverna. Quarta frase, dentro da caverna havia um leão.
Peguei só o início da fábula. Vamos ver como é que iniciou o texto B. Um veado, fugindo de caçadores, chegou à entrada de uma caverna onde estava um leão. E pronto. Eu contei as mesmas informações que eu disse do texto A nessas 3 linhas do texto B. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que no texto A eu precisei de 1, 2, 3, 4 frases, enquanto no texto B eu construí todas essas informações numa frase só. Como que eu fiz isso? Primeiro eu olhei lá para essa lista de frases e vi qual palavra está exagerada aqui. O que eu poderia tirar para filtrar, para peneirar o meu texto? E identifiquei uma palavra que se repetia em todas as frases, pelo menos nas 3 primeiras. Acharam qual é? Ok, eu tirei as que estavam a mais. Eu deixei a da primeira frase e tirei da segunda e tirei da terceira. Então a palavra veado, que apareceu 3 vezes, eu excluí 2, deixei uma só. Mas eu identifiquei que não era só essa. A palavra caverna também aparecia mais de uma vez. O que é que eu fiz? Tirei ela de um lugar, deixei só no outro. Deixei uma só para usar lá. Perceberam isso? Muito bem. Nessa construção, o que eu tenho é um texto completo com informações reduzidas. Eu fui fazendo substituições, que a gente já vai entender, ok? Muito bem. Vamos fazer um novo exercício, um novo texto, tentando olhar o que se repete e como a gente enxugaria esse texto, tornaria ele breve? Vamos lá. Então, a proposta é a mesma. Temos o texto A e o texto B. Então, vamos identificar primeiro quais informações compõem o texto A. Vamos lá? Texto A. Existia um corvo. O corvo estava sem comida. O corvo viu uma cobra. A cobra estava dormindo ao sol. O corvo se atirou sobre a cobra. O corvo pegou a cobra. Ok? Quantas frases a gente utilizou até agora para contar esse início de fábula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frases. Já vamos eliminar dessas 6 frases uma informação que se repete. No caso, é o nome de um dos animais. Certo? Já identificaram? Lembram, a gente não elimina tudo. A gente precisa eliminar algumas. Ok? Então, vamos lá. Vamos deixar a primeira e vamos tirar o corvo da segunda frase, o corvo da terceira frase, o corvo da quinta e da última frase. Ok? Eliminamos daqui. Agora a gente já tem possibilidade de enxugar esse texto. Tem alguma outra palavra que vocês identificam que se repete? Sim, outro animal, o outro personagem, a cobra. Ela aparece 3 vezes. Nós vamos eliminar pelo menos 2, porque elas não precisam estar ali. Então, ó, vamos manter a palavra cobra que está na terceira frase, mas vamos tirar a cobra da quarta frase, a cobra da quinta frase e a cobra da última frase. Ó, a prof até errou ali, vocês perceberam? Na verdade, a gente tem 4 vezes a palavra cobra aparecendo e a gente eliminou 3, certo? Perceberam? Outro detalhe que eu quero que vocês olhem é que a professora tirou junto com o nome do animal o artigo, a palavra que mostra que ele é um animal só e que está ou no masculino ou no feminino. Então, a cobra, o corvo, eu tirei esses 2 porque as 2 palavras estão repetidas nessas frases, certo? Vamos ver como é que ficaria agora enxugando esse texto. Como é que eu transformaria isso no texto B? Eu já vou trazer uma proposta pronta, tá? Só com as informações que sobraram. Um corvo, estando sem comida, quando viu uma cobra dormindo ao sol, atirou-se sobre ela e a pegou. Olha, apareceu cobra e corvo uma vez só. Exatamente na ideia que a gente tinha, extraindo ela do texto A. Mas para que eu pudesse transformar essas informações em entendimento do leitor de que eu estou falando ainda da cobra e do corvo,
Algumas palavras entraram substituindo. E é esse o nosso assunto. A gente vai falar agora dessas palavras que apareceram ali, ajudando a gente a entender. Já apareceram grifadas lá, ó. Estando. Quando eu coloquei a palavra estando, eu já estou dizendo que o corvo estava sem comida. Mas eu transformei o jeito de usar o verbo. Eu também disse que além de ele estar sem comida, ele viu uma cobra naquele momento, num determinado momento. O quando é uma palavrinha de tempo. Estando sem comida, quando viu uma cobra, então há palavras que eu posso ir colocando e vou juntando as ideias. Atirou-se. Esse pedacinho se, essa palavra se, está se referindo a alguém. Entrou para substituir um dos animais. Atirou-se. Quer dizer que ele fez com ele mesmo aquilo. Esse movimento de atirar, essa ação de atirar, ele fez com ele mesmo. Quem é o ele mesmo? O corvo. Atirou-se sobre ela. Quem será ela? A cobra. E a pegou. Então a palavra, até podia ter grifado ela ali. A palavra ela e a palavra a estão falando do outro personagem, da cobra, o outro animal que a gente substituiu aqui nesse texto breve. Ok? Vamos para mais um exemplo? Ai, professora, é muita informação. Sim, por isso que a gente chama isso de análise. Então a gente tem que ir sempre lendo para ir entendendo. Às vezes no primeiro a gente não entendeu direito, no segundo ficou mais ou menos. Então vamos para uma terceira tentativa para observar de novo esses exemplos. De novo uma nova fábula. Vamos para a mesma ideia. Frase 1. Existia uma raposa. A raposa fugia dos caçadores. A raposa viu um lenhador. A raposa pediu um esconderijo para o lenhador. Ok? Muito bem. Quantas frases nesta primeira parte do texto há? 1, 2, 3, 4. Lembrem que a gente está enxugando essas informações, sempre tentando transformar numa frase só. Para enxugar, a gente evita as repetições. Que palavras se repetem? A raposa, a raposa, a raposa. Ok? Muito bem. Tem mais alguma repetindo além da raposa? Tem o lenhador. Então vamos eliminar uma delas, uma das repetições. Tirando as repetições e pensando agora que na reescrita a gente vai fazer adequações, adaptações para caber esse texto todo numa frase só, olha como pode ficar. Uma raposa, fugindo de caçadores, viu um lenhador e pediu-lhe um esconderijo. Toda a informação veio para uma frase só. Numa única frase, que palavras eu usei para ajudar no entendimento e tirar as que estavam sobrando? Eu tinha antes que essa raposa fugia de caçadores. Aqui eu disse que ela estava fazendo isso. Uma raposa fugindo de caçadores, certo? Além dessa informação, eu também tenho que dizer que ela encontrou o lenhador e que ela pediu esconderijo para o lenhador. Eu não vou repetir o lenhador. Que palavra aparece ali para eu não repetir o lenhador? Pediu-lhe. O lhe é uma palavrinha que substitui um nome. Tecnicamente se chama pronome. Mas o importante é a gente saber que eu posso usar palavrinhas assim para entrar no lugar de outro substantivo, de um nome, no caso aqui, lenhador. Pediu para o lenhador, eu troco por lhe, para o lenhador. 3 palavras substituídas por uma só, pediu-lhe, ok? Exercício para a gente também fazer na leitura, na escuta, quando alguém fala com a gente assim, quando a gente lê uma informação assim, tá bom? Muito bem. Tendo essas informações na sequência compreendidas, vamos registrar. Muito bem, vamos lá? Um tempinho para esse registro, que é a síntese do que a gente conversou até agora.
esse registro feito, vamos avançar. A gente está observando agora que elementos a gente coloca na fábula em substituição às palavras que a gente retirou, que a gente extraiu, para não acontecer a repetição. Porque a gente evita a repetição de palavras iguais, certo? Ok, então vamos analisar lá. Uma dica é colocar no início da fábula sempre a palavra como. Mas essa palavra como entra com o sentido de porquê. Essa palavra que a gente tem como nome técnico conjunção, ela também nos ajuda nesse entendimento. É como se ela desse uma explicação da ação do personagem, daquele comportamento. Leiam lá, para acompanhar. Como a onça estivesse para se casar, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, com olho na festa prometida. Entenderam? Essa expressão como, essa palavra como, já entra explicando o porquê que os animais se comportavam daquela forma. Outro exemplo. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma, e como não pudesse caçar, padecia de fome. Perceberam? Então essa é uma forma, usar a palavra como no lugar da palavra porquê. Também faz a gente entender todo o conjunto de informações. Cuidando que eu posso colocar no início, começar a frase com a palavra como, dando a ideia de explicação, ou no meio do texto, também início de uma segunda frase, ó. Tá no início da frase também, mas ela tá no início de uma segunda frase, que daí ela vem com esse sentido explicativo, ok? Essas são dicas. Se eu destrinchasse, ó, vamos olhar com calma. Se eu destrinchasse essa fábula, ficaria assim. A onça ia se casar. Os animais todos andavam aos pulos. Os animais estavam radiantes. Os animais estavam de olho na festa que a onça prometeu. Ó, separei a fábula em frases. Para não ficar repetindo a palavra animais, os animais, os animais tantas vezes, eu coloquei o como, que explica toda a situação, e depois apresentei os animais. Como a onça estivesse para se casar, os animais todos andavam aos pulos, radiantes, com o olho na festa prometida. Viram? A palavra como lá no início da informação. O outro exemplo, daquele que a onça caiu da árvore. Da mesma forma, a onça caiu da árvore, a onça por muitos dias esteve de cama, a onça estava seriamente enferma, a onça não podia caçar, a onça padecia de fome, sofria de fome. Para eu não ficar repetindo a onça todas as vezes, eu coloco uma única vez e depois eu descrevo o que aconteceu com a onça com a justificativa, o porquê, o como. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma, e como não pudesse caçar, padecia de fome. Certo? Difícil? Não. É só a gente tentar eliminar as repetições, escolhendo uma palavra que faça essa junção de ideias. Ok? Vamos exercitar? Nossa atividade é reunir essas frases. Eu vou dar um exemplo de 3 frases e vocês vão tentar transformar ela numa frase só, usando a palavra como e evitando as repetições. Primeiro vocês copiam esse trechinho e depois eu mostro as frases que vocês vão usar, ok? Vamos lá? Tempinho para vocês copiarem.
tentativa é reunir essas informações. Vamos olhar para elas. Vocês têm essas 3 frases. Um filhote de lobo vivia numa floresta, o filhote não sabia caçar, o filhote dependia da mãe para se alimentar. Já identificou as repetições? Agora é com você. A minha sugestão é tentar começar com a palavra como. Tente juntar colocando como iniciando. Esse como explica alguma coisa. Então, qual é a primeira explicação que você quer dar? Tentou aí, exercitou, fez mentalmente? Será que poderia começar com como um filhote de lobo vivia numa floresta? Ó, já dei uma dica. O que mais? Vou mostrar como ficou a minha. Você pode deixar igual ou você pode fazer do seu jeito, ok? Eu tentei e ficou assim. Como um filhote de lobo vivia numa floresta e não sabia caçar, dependia da mãe para se alimentar. Ok? Assim que a gente constrói de forma enxuta, de forma reduzida, essas informações. Tá bom? O que mais a gente precisa para enxugar um texto, para deixar ele breve e não fazer repetições? Então, como a gente evita as repetições? Vou dar um exemplo com 2 fábulas. O exemplo 1 é da fábula O Leão e os 3 Touros. A fábula diz assim: 3 bois sempre dividiam tudo entre si. Um leão, querendo comê-los, não o conseguia por causa de sua união. Desuniu-os, então, com palavras enganosas e os separou uns dos outros. E ao encontrar cada um deles separadamente, devorou-os. Repararam? As palavras que eu vou mostrar para vocês substituem algumas repetições. Reparem que a palavra bois aparece aqui. Mas para falar de bois, ela não aparece de novo. Eu vou dizer que eles estavam, eles tinham o costume de dividir tudo entre si. Olha a palavrinha si substituindo bois. Mas um leão queria comer esses bois, queria comê-los. Olha o los entrando no lugar de bois. Só que ele não conseguia, porque os bois eram muito, os touros eram muito unidos. Então, por causa da sua união, a união dos bois. O que é que ele fez? Desuniu os bois, desuniu-os. E atacou-os, viu que eles ficaram separados, né? Separados os bois, os separou uns dos outros, ó, uns dos outros. Tudo isso eu tô falando dos bois, hein? Ele conseguiu atacar cada um deles, cada um dos bois e devorou-os. Então essas palavrinhas, os, los, sua, si, todas foram já usadas para substituir só um personagem. O personagem, ou os, né? No caso eram 3 bois, certo? Olha no exemplo da formiga, da cigarra e da formiga, fábula conhecida por vocês também. Só um trechinho. Que quer? Perguntou examinando a triste mendiga, suja de lama a tossir. Se eu tivesse a fábula inteira, eu poderia usar a palavra cigarra, porque era a cigarra que estava suja de lama, lembram-se? Não, para evitar essa repetição, eu coloquei um sinônimo. Em vez de dizer cigarra, que apareceu antes no texto, que eu me lembro, eu usei a triste mendiga. Daí vocês vão dizer, mas professora, parece que você usou mais palavras. Se você colocasse só cigarra, era uma. A triste mendiga ficou 3. Mas olha quanta informação eu já trouxe com 3 palavrinhas. Que ela era triste, que ela estava maltrapilha, parecendo uma mendiga. Então, para evitar as repetições de palavras, né, de informações excessivas no texto, eu substituo por outras palavras, que podem ser os pronomes, los, os, lhe, que podem ser os sinônimos, certo? Palavras semelhantes, ok? Muito bem. Além disso, a gente precisa conhecer as problemáticas das fábulas.
As fábulas, elas têm um problema que é o assunto central de uma fábula. Lembram disso? Principalmente, isso tem que ser o foco da minha fábula. Todas as fábulas apresentam uma situação problemática vivida pelos personagens com um resultado no final. Então, quando eu estou pensando em produzir uma fábula, a coisa mais importante é pensar qual é o assunto central, qual é o problema que eu vou trazer para ser resolvido. Lembrem, no caso dos touros e do leão, o leão queria devorar os touros, mas os touros eram muito unidos. Esse era o problema. Os touros serem unidos e eu querer separá-los, eu tinha que separá-los. Essa é a solução para o problema que ele criou, foi separar. A cigarra tinha um problema, que ela não juntou comida durante o inverno. O que aconteceu? Durante o verão, desculpe. O que aconteceu no inverno? No inverno ela sofreu essa falta de trabalho ou de forma de se organizar, né? Porque ela trabalhava como cantora, pelo menos na fábula. Certo? Fica a dica. Agora é com vocês. Eu não vou registrar como uma tarefa obrigatória, mas quero que vocês se sintam à vontade de produzir uma fábula. Tentar pelo menos. Escolham animais, plantas ou objetos. Criem um problema entre eles, que seja uma situação vivida por seres humanos e escrevam a história de vocês. Quem tiver uma ideia, compartilha comigo, que eu quero escutar, tá bom? Quero conhecer. E vamos encerrar nossa aula com a mensagem do Guimarães Rosa. Que o que a vida precisa da gente, o que ela nos pede, é coragem. Fiquem bem, meus amores, fiquem em paz e até a próxima aula.